Olá, você meu amigo, minha amiga, e aí, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar uma correção da prova do concurso do TSE, fazer correção, análise, vamos analisar, ver se tem algum tipo de recurso, alguma questão que cabe recurso ou não. A nossa análise de hoje ela é focada no cargo de analista judiciário, área judiciária, tá bom? Se você vai fazer para analista judiciário outras áreas, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal do YouTube, já está disponível aqui no meu canal, é só você procurar, só você acessar lá que você vai conferir, beleza? Então aqui, para analista judiciário, área judiciária, vamos analisar as questões de direito administrativo. Foram 14 questões de direito administrativo na parte específica, né? É um conteúdo bem maior do que os demais cargos. E aí, vamos analisar aqui as questões. Pessoal, eu coloquei as questões aqui no slide e vamos analisar. A 64 vai dizer que considere que Letícia, analista judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, tenha sido investida no mandato de prefeita do município X. Nessa situação, Letícia não terá prejuízo da remuneração relativa ao seu cargo efetivo, caso haja compatibilidade de horários. Não, pessoal, tá errado isso aqui, tá? Vejam, gente, então gabarito errado. E o que foi o gabarito oficial da banca também. Gente, seguinte, isso aqui vai estar errado, porque quando a gente fala sobre mandato eletivo, quando a gente fala a respeito de mandato eletivo, a gente precisa saber se o mandato é federal, estadual ou distrital. A pessoa obrigatoriamente, o servidor tem que se afastar do cargo, obrigatoriamente. Se o mandato é um mandato municipal, depende, tá? No caso de prefeito, pessoal, ele obrigatoriamente deve se afastar do cargo. O prefeito não tem a possibilidade de, mesmo com compatibilidade de horário, acumular. Não tem possibilidade. O prefeito ele é obrigado a se afastar do cargo efetivo e ele vai escolher, vai optar pela remuneração. Então, o prefeito ele pode escolher a remuneração do cargo efetivo ou a remuneração do mandato eletivo. A questão está errada porque ela diz que Letícia ela é analista judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, beleza? Não vai ter prejuízo da remuneração relativa ao cargo efetivo se houver compatibilidade. Para o prefeito isso não se aplica. Para o prefeito, não importa se há compatibilidade, ela tem que se afastar do cargo e vai optar pela remuneração. Essa possibilidade aqui, gente, de havendo compatibilidade de horário, ela vai receber essa remuneração do cargo efetivo, hipótese em que ela vai acumular o exercício do cargo efetivo com mandato eletivo, isso aqui é para vereador. Para o cargo eletivo de vereador, sim. Se houver compatibilidade de horário, ela não vai ter prejuízo ao cargo efetivo, ela vai continuar exercendo o cargo efetivo e vai exercer o mandato eletivo, tá? Então a questão está errada, porque no caso de prefeito, não, aqui seria vereador. Questão 65. A compatibilidade do processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né, com o ordenamento jurídico pátrio, requer a estrita observância das seguintes fases, nessa ordem. Ele coloca a fase de instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão, inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa técnica por advogado e relatório, e julgamento. Gente, a questão está errada, porque, de fato, o processo administrativo disciplinar, o PAD, ele se divide em 3 fases. Tem a instauração, tem o inquérito administrativo e tem o julgamento. O problema, gente, é que dentro do inquérito administrativo, dentro do inquérito administrativo, a lei prevê a fase da instrução, defesa e relatório. Relatório elaborado pela comissão. E aqui, gente, o problema é que essa defesa, ela não é necessariamente uma defesa técnica por advogado. É uma defesa que é elaborada pelo servidor. E ele pode contratar advogado se ele quiser. Mas a súmula vinculante número 5, ela determina que o STF, através da súmula, determina que a ausência de defesa técnica por advogado não traz nulidade ao processo disciplinar. Então, quando a questão diz assim, gente, o inquérito que compreende instrução, defesa técnica por advogado, tá errado. Instrução, defesa. Essa defesa pode ser técnica ou não. Quando ela fala defesa técnica por advogado, está dizendo que a defesa tem que ser técnica por advogado. Isso está errado.
Tudo bem, beleza? Ok? Minha câmera parece que deu uma parada aí, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo consertar. Voltou aqui a câmera, né, gente? Deu uma travada na câmera aqui, mas pelo que eu vi, o áudio saiu legal e a imagem também, vocês conseguiram acompanhar. Enfim, gente, então a 65 está errada porque a defesa não é necessariamente técnica por advogado. A questão 66 diz que o fomento... A questão 66 vai dizer pra gente que o fomento à intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa. Gente, a doutrina, ela utiliza geralmente o termo, a classificação da administração pública em sentido material ou em sentido formal. A doutrina, pessoal, ela faz uma classificação da administração pública, né? Então, a doutrina classifica a administração pública em sentido objetivo ou subjetivo. Esse objetivo pode ser chamado também de material ou pode ser chamado também de funcional, não é isso? Em sentido subjetivo, pode ser chamado também de formal, como pode ser chamado também de orgânico. Ok. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? A doutrina majoritária, digamos, ela faz essa classificação da administração pública. Nesse caso aqui, se a questão desse processo é assim, ó, fomento, intervenção, serviço público, poder de polícia, são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública objetiva, material, funcional, que é justamente a atividade administrativa, a matéria, o objeto da administração pública, a função administrativa do Estado, estaria corretíssima, ok, seria uma questão mais tranquila, tá? Mas ela não traz essa classificação de objetiva ou subjetiva, não. Ela integra o conceito de administração extroversa. Esse termo não está errado, tá, gente? Mas é pouco utilizado. Existe doutrina que traz esse termo, sim, mas é pouco utilizado, não é tão cobrado em prova como é o conceito de objetivo ou subjetivo. Mas, enfim, a questão está certa. A doutrina entende, pessoal, que a administração pública extroversa são as atividades da administração pública que chegam a atingir terceiros, que chegam a atingir os particulares e outras pessoas que estão fora da administração pública. Então, quando ele diz assim, ó, o fomento, sim, são as atividades precípuas da administração, né, pessoal? Existem 4 atividades precípuas da administração pública. É o fomento, é a intervenção administrativa, são os serviços públicos e o poder de polícia. Ok, 4 atividades precípuas da administração. Aí ele diz que essas atividades são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa. Extroversa é aquela administração pública que vai ser... que sai da própria administração pública, que causa efeito fora, externo. Extroverso é externo, tá? Extroverso é aquele efeito que sai das portas da administração, é um ato externo, sai das portas da administração para causar efeito em terceiros, tá bom? Então, tá certa a questão, fica só observação. Talvez você tenha tido um pouco mais de dificuldade, porque esse termo administração pública extroversa não é muito cobrado em prova, tá? Mas enfim, tá correta, porque essas 4 atividades precípuas da administração, elas visam alcançar terceiros. Poder de polícia é para terceiro, o serviço público é para terceiro, a intervenção para terceiro, o fomento também. A questão 67 diz que o Brasil adota o sistema administrativo francês ou dualidade de jurisdição. Tá errado, gente. O Brasil adota o sistema inglês, por isso tá errado. O sistema inglês ou o sistema da jurisdição una. Jurisdição una. O restante da questão tá até correto, né? Quando ele diz assim, podendo tanto os litígios de natureza administrativa quanto aqueles que envolvem interesses exclusivamente privados, podem ser levados ao judiciário. Isso aí está correto, mas isso é justamente a explicação da jurisdição una, e não da dualidade de jurisdição. Na dualidade de jurisdição, no sistema francês, eu não posso levar um litígio administrativo, um litígio de natureza administrativa, eu não posso levar para o Poder Judiciário. Eu tenho que resolver na própria administração pública, através dos conselhos de julgamento. E está errado, tá bom? Não adotamos isso. Questão 68. A administração pública fica vinculada aos motivos adotados para a prática do ato. Isso aqui chama-se teoria dos motivos determinantes, né? Então, sim, a administração pública fica vinculada aos motivos que ela explana, que ela apresenta para o ato. Show. Salvo se de natureza discricionária. Aqui tá errado, gente. Tanto faz, pessoal, se o ato é um ato vinculado ou discricionário. Se a administração, ela motiva o ato, esses motivos têm que ser verdadeiros e legais, tá? Então, eles vinculam, sim, a legalidade do ato administrativo, logo, tá errado a 68. Ok, por enquanto não tem nenhuma questão passiva de recurso, tá, gente? 0 recurso por enquanto.
Questão 69. Nos termos da legislação vigente sobre prestação de serviços públicos, a prévia verificação da inadimplência da concessionária, mediante processo administrativo que assegura o direito de ampla defesa, é imprescindível, essencial, para a declaração da caducidade da concessão. A gente sabe que a concessão, gente, ela vai ser extinta em algum momento, né? Existem várias formas de extinção de um contrato de concessão. A extinção natural, enfim, várias formas. E as duas que mais caem em prova são caducidade e encampação. A encampação é a extinção da concessão unilateral por motivo de interesse público. Já a caducidade é quando, de fato, há uma inadimplência da concessionária. Só que é o seguinte, pessoal, na caducidade, a administração promove a extinção, promove a caducidade, não paga indenização como regra, não vai pagar uma indenização para a concessionária sai com a mão na frente e outra atrás, não precisa de lei, não precisa de autorização legislativa para fazer a caducidade. Então, para que a caducidade seja de fato concretizada, gente, a administração pública tem que conferir a essa concessionária uma oportunidade para se defender, uma oportunidade de exercer ampla defesa. Por isso está certa a questão. Está certa, sim. Existe, gente, um processo administrativo que é realizado através do interventor, né, gente? A administração decreta uma intervenção. Esse interventor, ele dá início ao processo administrativo, ele instaura o processo administrativo e, ao final do processo administrativo, a administração verifica se realmente é comprovada a regularidade do serviço. Se for comprovada a regularidade do serviço, continua normalmente sem problema com a empresa. Agora, se for comprovada a inadimplência, aí não. Se for comprovada a inadimplência, aí sim é decretada a caducidade. Mas é necessário sim, tá, gente? É necessário que antes da caducidade tenha um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Questão 70. É constitucional a delegação do poder de polícia, mediante lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial. Tá certo. Isso aqui é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aqui ele copiou a tese de repercussão geral que o Supremo firmou sobre o tema. Gente, a questão tá certíssima, tá? Diferente, não sei se você chegou a ver a correção que eu fiz para a prova de analista de outras áreas, né? Certamente não, você fez para a área judiciária. Mas lá na prova de analista outras áreas, pessoal, ele colocou essa posição do Supremo, uma questão muito parecida com essa, mas ele não colocou todos os requisitos. Ele colocou, é constitucional a delegação do poder de polícia para uma sociedade de economia mista de capital majoritariamente público. Mas faltou ele dizer que essa delegação tem que ser por meio de lei, faltou ele dizer que essa sociedade de economia mista tem que atuar em regime não concorrencial, tem que prestar serviço público. Então ele esqueceu alguns requisitos. Por isso o gabarito da banca foi certo, mas eu entendo que deveria ser trocado para errado ou anulado a questão, tá? Mas nesse caso não. Esse caso aqui na questão 70 foi exatamente de acordo com a jurisprudência do Supremo, está perfeito. 71. Suponha que Pedro, analista judiciário do TSE, no exercício de suas funções, causou danos a Maria. Ok. Na situação, Pedro é parte legítima para figurar no polo passivo de uma eventual ação por danos causados a Maria. Certo, gente? Porque, veja, aqui eu tenho Pedro, que é o agente público, tá? Pedro é o agente público. Pedro, ele causa dano a Maria. Maria é o terceiro. Gente, Maria, se Pedro, agente público, quando causa o dano, se Pedro está no exercício da função, Maria nunca poderá entrar com ação judicial direta contra ele. Nunca. Maria não pode entrar com ação judicial direta contra ele. A gente já fala sobre isso demais nos cursos. Então, essa ação de Maria direto contra Pedro não pode. Por isso que a questão diz: Pedro é parte ilegítima para figurar no polo passivo de uma ação por danos. Certíssimo. E quem vai ser parte ilegítima, professor? A administração pública. Nesse caso, estamos falando de quem? Da União, né? A União vai ser parte ilegítima, porque eu estou falando do Tribunal Superior Eleitoral, então é um órgão do Poder Judiciário da União. Então a União, pessoa jurídica União, a União vai ser demandada, vai ser parte legítima para o polo passivo aqui. E aí, gente, a administração pública, depois que sofre essa ação e se condenada a indenizar Maria, aí posteriormente ela pode entrar com ação regressiva contra Pedro, né, gente? Posteriormente ela pode entrar com ação regressiva contra Pedro, beleza?
para essa ação regressiva, ela tem que provar a dolo ou culpa de Pedro. O que não é necessário nessa ação aqui, ó, de Maria contra ela, porque essa ação é de acordo com a responsabilidade objetiva, independe de prova ou culpa. Tranquilo? Mas a ação regressiva precisa. Por isso a questão diz: devendo essa ação ser ajuizada contra a União. Perfeito. Assegurado o direito de regresso contra Pedro nos casos de dolo ou culpa. A 71 está irretocável. Perfeita. Vamos para a 72. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são princípios basilares do regime jurídico administrativo. Até aqui, perfeito, perfeito, perfeito. O problema, gente, é quando ele diz que esses princípios são expressamente previstos no texto constitucional. Aqui não, gente. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade são princípios implícitos na Constituição Federal. Eles podem ser considerados explícitos na legislação ordinária. A Lei 9784 fala sobre um princípio do interesse público, mas na Constituição são implícitos, tá? Por isso está errado a 71. Nessa tela também, ó, 4 questões sem possibilidade de recurso, tá? Questão 73. No âmbito da administração federal, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante celebração de contrato de desempenho a ser firmado entre seus administradores e o poder público. Gente, seguinte, essa questão aqui é uma questão que está certinha. Tem uma lei específica que trata sobre o tema. A questão está certa, pessoal, e essa questão é uma questão que é um pouco mais, digamos, um pouco mais complicada que as demais. Eu confesso para vocês, tá? Essa prova eu achei bem acessível, essa prova aqui. Veja, as questões que a gente viu até agora são questões tranquilas. Questões tranquilas. Essa daqui é uma questão que cai menos, essa questão do poder da administração pública extroversa. Mas, no geral, não tô vendo uma prova difícil. Questões bem medianas, tá? De fácil para medianas. De fácil para medianas. Essa questão já é um pouco mais difícil, essa 73, porque ela exige conhecimento de uma lei específica, que é a lei que trata, pessoal, sobre esse contrato. É a lei que trata sobre esse contrato de desempenho, que é a Lei 13.934 de 2019, tá bom? Então, ela visa regulamentar o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, através justamente dessa autonomia, né, gerencial, orçamentária e financeira que é conferida para órgãos e entidades da administração pública. A questão 74, pessoal, ela vai dizer que a autorização legislativa é imprescindível para a alienação do controle acionário de empresas subsidiárias de sociedade de economia mista. Gente, tá errado. Tá errado porque, vejam, se fosse para alienação do controle acionário da sociedade de economia mista, aí estaria correto. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, olha, para que a gente possa criar uma subsidiária, não é necessário que haja uma autorização legislativa específica. A autorização para criar uma subsidiária pode estar na lei que autorizou a criação da própria sociedade de economia mista. Se a lei que autoriza a criação da sociedade de economia mista traz uma previsão genérica para que sejam criadas subsidiárias, tá tudo certo. Não precisaria de lei específica para autorizar a criação de subsidiárias. Aí o Supremo, esse entendimento já é um pouco mais antigo do Supremo, e aí em 2021 ele disse, olha, se para criar uma subsidiária eu não preciso de autorização legislativa, para vender eu também não preciso. Repito, se para criar, essa é a decisão do Supremo, se para criar uma subsidiária não se precisa de autorização legislativa específica, para vender também não precisa de autorização legislativa específica. Logo, pessoal, para alienar o controle acionário de empresa subsidiária, não é necessário, não é imprescindível essa autorização legislativa específica. Tudo bem? Beleza? Por isso, a questão 74 está errada. Vamos para 75. 75 diz: ao TSE é defeso. Gente, cuidado, né? Esse termo defeso, muita gente pensa que é permitido. Não, defeso, ela tá sendo defendida, permitido. Não. Defeso é vedado, tá, gente? Ao TSE é vedado aderir à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Essa questão está certa, pessoal. De fato, a Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, ela diz que ela prevê o sistema de registro de preços, ela prevê a adesão à ata, que é a carona, ela prevê, mas ela diz, olha, órgão federal, órgão ou entidade federal não pode aderir à ata
de órgão estadual ou municipal. Então o TSE, como é um órgão federal, não pode aderir à ata de órgão estadual ou municipal, tá? Ou distrital. Então tá certíssimo a 75. 76 fala que a legislação vigente admite a responsabilização da pessoa jurídica, mas veda expressa e absolutamente que a sanção, isso aqui é lei de improbidade, tá, gente? Ele fala aqui que veda expressamente e absolutamente que a sanção de proibição de contratar com o poder público extrapole o ente público lesado pelo ato de improbidade. Tá errado, gente. Via de regra, quando na lei de improbidade, quando o juiz aplica a penalidade de proibição de contratar com o poder público, essa entidade que toma a penalidade, ela fica proibida de contratar com o poder público que sofreu a vítima, que foi vítima, né? Que sofreu o ato de improbidade. Essa é a regra. É só contra aquele poder público e não contra todos. Mas a própria lei traz uma exceção. A lei diz que a depender do caso, excepcionalmente, a depender das circunstâncias agravantes do caso, o juiz, o magistrado pode sim estender e pode extrapolar a pessoa jurídica lesada, tá? Então, tá errado. Pode extrapolar sim, não é vedado, expressa e absolutamente não. E por último, questão 77. No âmbito do processo administrativo federal, o indeferimento de alegação de suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. De fato, gente, é o que está previsto aí na Lei 9784, tá? A Lei 9784/99. A suspeição é quando há uma amizade íntima ou inimizade notória com parte do processo. E aí ele vai dizer que o indeferimento da alegação de suspeição, esse indeferimento quando a autoridade diz, olha, não tem suspeição nesse caso não. Aí a pessoa que solicitou a declaração de suspeição, essa pessoa pode entrar com recurso. E esse recurso não tem efeito suspensivo como regra. Então tá certinha a questão 77, beleza? Então, meu amigo e minha amiga, terminamos aqui a correção das questões de direito administrativo da prova de analista judiciário, área judiciária, tá? Foram 14 questões. Eu considero que foram questões em nível muito acessível, tá, gente? Para a área judiciária, que é para quem é formado em direito, foi um nível acessível. Das 14, vamos lá, tem umas 2 ou 3 aqui que são mais capciosas, tá? As demais, eu não vejo problema, não vejo questão para você, meu Deus, questão difícil. Não, prova bem acessível, tá bom? Se você tiver dúvida sobre qualquer ponto, eu estou disponível no meu Instagram, vai lá, manda tua dúvida, assim que possível eu respondo. Se você também não me segue por lá, me siga para acompanhar meu conteúdo, aulas e vários materiais, beleza? Valeu, forte abraço e eu te aguardo em uma próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau.